Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para meditarmos juntos na palavra do Senhor. É a nossa terceira aula sobre fé. E mais uma vez eu falo que é importante que você não caia aqui de paraquedas na terceira aula, mas pegue lá desde o início, desde a primeira, porque nós estamos seguindo uma linha de raciocínio. Então é importante que você tenha a compreensão, né, na ordem, para entender algumas coisas que nós estamos falando nas aulas subsequentes, tá ok? Vamos orar para iniciar então? Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui na Tua presença, para meditar na Tua palavra, para falar das coisas do Teu reino, Senhor. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza toda essa aula. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor fale direto aos nossos espíritos, fale ao nosso coração, ilumina o nosso entendimento, para que nós tenhamos uma nova percepção das coisas que estão ao nosso redor e daquilo que importa verdadeiramente para ti, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Leva-nos a uma outra dimensão, a um outro nível de compreensão, a um outro nível de fé em ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos isso, para que tudo que nós fizermos, tudo que nós sentirmos, pensarmos, seja tudo para a tua honra e para a tua glória, porque tu és o único digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, fazer aquele nosso breve resumo da última aula. Nós falamos na segunda aula sobre dois tipos de fé, que é uma fé baseada nos sentidos naturais e a fé do tipo de Abraão. Nós falamos sobre os próprios sentidos espirituais e também da importância de nós desenvolvermos um relacionamento íntimo com Deus. Nós falamos sobre o fato de que Abraão foi chamado amigo de Deus e o que isso implica para nós também. Hoje nós vamos falar sobre esperança, fé e crença, porque nós costumamos fazer uma certa confusão entre essas três palavrinhas, tá bom? E vamos iniciar com esperança. Esperança no grego é a palavra elpis. Ela significa uma positiva e segura expectativa. No contexto bíblico, Jesus é a nossa esperança, é o que está lá em Colossenses 1:27. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, Jesus é a nossa esperança. Nós não temos de ter esperança na ciência, no presidente, no Congresso Nacional, não, nem no nosso emprego, no pastor e em qualquer outra pessoa, não. A nossa esperança está nele, em Cristo Jesus. Já no contexto do dia a dia, esperança significa expectativa mesmo, espera. E ela está sempre se relacionando com o futuro, com algo que ainda não é visto. É só você pensar, quando você está esperando que alguém chegue à sua casa, por exemplo. Enquanto a pessoa não chega, você não vê a pessoa. A partir do momento em que ela chega, você vê. Agora, então nós temos essa certeza de que a resposta vai chegar. A resposta de alguma coisa vai chegar. Mas ela vai chegar por quê? Porque ela foi prometida por Deus. Então, quando ela é prometida por Deus, eu posso esperar verdadeiramente que ela chegue. Por quê? Porque não depende de mim. Não é porque eu quero que chegue, ela vai chegar. Não é porque eu tenho de fazer alguma coisa. Não tem nada a ver com algo que eu possa fazer. Ela vai chegar, porque ela foi prometida por Deus. O que ocorre é que hoje existe, nas pessoas de um modo geral, uma insatisfação. E elas desejam coisas. Só que pior que isso é que elas desejam coisas e esperam que Deus dê a ela o que elas querem. Então elas dizem que ter esperança, sabe assim, não, eu tenho esperança de que Deus vai me dar aquilo que eu desejo. Não é bem assim, meus queridos. Se nós formos lá no famoso Salmo 23:1, diz o quê? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que o problema é que essa tradução
faz com que as pessoas achem que Deus tem obrigação de dar as coisas para elas, aquilo que elas acham que faltam. Não, então se está faltando alguma coisa, o Senhor é meu pastor, não vai me faltar, Deus vai me dar. Só que a tradução mais correta teria de ser: o Senhor é meu pastor, não sentirei falta de nada. Então, quando o Senhor é meu pastor, eu não vou sentir falta de nada. Por quê? Porque a minha vida está nas mãos dele. E ele vai suprir todas as minhas necessidades. Eu vou receber, sim, aquilo que ele tem para mim, segundo os planos dele, não os meus planos. O que eu tenho de fazer para que isso aconteça? Eu tenho de alinhar o meu coração com o coração dele. Eu tenho de alinhar os meus planos, os meus desejos com os dele, não é o contrário. Porque o contrário não vai acontecer. Tem algo que eu já falei nas 2 aulas e vou continuar falando até que nós entendamos isso. Eu me coloco nisso também, tá? É de que nós somos seres espirituais. E como tal, por que nós nos preocupamos tanto com as coisas desse mundo físico? Não é engraçado isso? Porque esse mundo físico é só uma parte ínfima da eternidade. E a eternidade, sabe quanto tempo vai durar a eternidade? Toda a eternidade. Então aqui é um pedacinho. Só que a gente se preocupa muito com isso. No Salmo 116, no Salmo 119, 116, diz assim: sustenta-me conforme a tua promessa, para que eu viva, não me deixes envergonhado da minha esperança. O salmista sabe que ele não vai ser envergonhado, ele só está lembrando Deus, mas ele está esperando uma promessa que Deus fez para ele. Então, quando tem uma promessa do Senhor, eu só tenho de esperar. Ela vai se cumprir, porque ele é fiel. Lá em Romanos 15:4 diz assim: porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, meus queridos, a esperança vem das Escrituras. Não tem algo que, sabe assim, não tem a ver com algo que eu simplesmente desejo ou eu sinto. Não tem atalho, eu preciso parar mesmo sobre a palavra, ter o Senhor, ter intimidade com o Senhor, para que eu mude a minha forma de pensar, para que eu mude a minha perspectiva sobre as coisas. E isso é que vai nos dar esperança, quando eu entendo o que a palavra está dizendo. Por quê? Eu posso esperar que Jesus voltará, porque as Escrituras dizem isso. Eu posso esperar que eu serei consolado, porque a palavra afirma isso. Eu posso esperar que Deus vai cuidar de mim, porque eu valho muito mais do que muitos passarinhos. A palavra de Deus me promete isso. E quando ela promete, eu tenho sim e o amém. Vamos ver? Lá em 2 Coríntios 1:20 diz o quê? Pois quantas promessas há de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, veja que o versículo fala: pois quantas promessas há de Deus. Há quem fala assim, né? Ah, não, eu espero em Deus ter o carro do ano. Tá, eu espero em Deus ter uma casa com vista para o mar. Desculpa, queridos, mas Deus não está preocupado com a marca do seu carro, se sua casa tem vista para o mar ou para o Rio Tamanduateí, lá de São Paulo. Tá? Ele se importa com que você saiba as verdades da palavra e desfrute de uma vida plena nele. Tá? Não significando, portanto, se isso vai incluir ter um carro do ano ou não. Eu não estou dizendo que é errado você ter o carro do ano. Tá? Você quer ter um carro? Ótimo, trabalha. Deus pode te abençoar e você vai ter o que você quiser. Né? O que eu estou dizendo é que a nossa maior alegria não pode ser algo material. Sabe? Coisas que ligadas aos prazeres desse mundo. Os prazeres desse mundo não têm de ser o objetivo final da nossa vida. O nosso coração tem de estar posto nas coisas espirituais, não nas coisas materiais. Mesmo porque há promessas maravilhosas de Deus, sabe, na sua palavra, que vão muito além de comida, de bebida, de roupa, de casa, de coisas assim. Por exemplo,
Deus fala que, a palavra diz o quê? Que os que creem em Jesus têm a promessa da vida eterna. Nós não vamos ler, mas isso está lá em João 3,16, super famoso. A palavra diz que aqueles que creem serão livres das suas aflições. Vê lá em Salmo 34,19. Os que creem vão receber a graça para passar por tribulações, segundo Coríntios 12,9. Jesus falou que não vai nos deixar só, que para isso ele enviaria quem? O Consolador, o Espírito Santo. Então, por isso, eu realmente posso esperar que ele esteja comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Por quê? Porque ele assim prometeu. Em Hebreus 10, 23, diz assim: guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Deus é fiel. Isso é da natureza do Senhor. A Bíblia fala que ele não pode negar a si mesmo. Então, aquilo que Deus nos promete, eu tenho de crer que vai acontecer sim. Mesmo porque esperança e fé estão intimamente relacionadas. Só que assim, a esperança, como nós dissemos, se relaciona com o futuro. A fé se relaciona com o presente. Vamos ver agora um pouquinho sobre fé? Mais um pouquinho. Tudo aqui que nós estamos falando é sobre fé. Tudo. Pode parecer que tem coisas que estão fugindo, igual o mundo espiritual. Não. Lembra que nós falamos que a fé é a substância espiritual daquilo que depois vai se transformar no mundo físico. Então, nós precisamos falar sobre isso sim. Falando sobre fé especificamente aqui. Em Romanos 5, de 1 a 4, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, a esperança. Vejam como elas estão ligadas, a fé e a esperança. Então, assim, eu posso manter a minha esperança acesa, porque por experiência, eu sei que se eu perseverar, mesmo em meio à tribulação, eu tenho a garantia de que aquilo vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho fé em Cristo Jesus. Porque é assim, queridos, quando a gente tem, você mantém a esperança, aí você vê que por experiência, olha, eu já passei isso, sabe? Eu já passei isso. Deus não me falhou lá, Deus não vai me falhar aqui. Deus foi fiel lá, Ele não muda, Ele vai continuar sendo fiel aqui. Então, eu tenho essa garantia. Eu só preciso o quê? Ter a fé em Cristo. E por ter fé em Cristo, eu vou obedecer. Eu vou obedecê-lo. Quando nós dissemos lá atrás que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, a palavra ouvir no grego é akoi. Akoi significa o quê? Receber uma mensagem, uma instrução, uma comunicação ou um recado. Então, assim, na versão literal do texto tradicional, é algo mais ou menos assim, olha. Portanto, a fé vem proveniente, quer dizer, de dentro, de lá, do ouvir. E atendendo a este ouvir, tá, a operação da palavra de Deus. Nós já mencionamos que, assim, que dessa forma, a fé começa onde a palavra de Deus é pregada, ouvida, entendida, recebida e obedecida. Então, vamos lá. Não basta só eu falar a palavra para outras pessoas. Não basta só eu ficar ouvindo 1000 sermões, lives, ou mesmo a Bíblia em algum aplicativo. Não basta só eu entender o que está no grego, o que está no hebraico, sabe? Todo o contexto histórico, cultural, ser o maior teólogo do mundo. Não basta eu receber a palavra como semente e deixar aí à beira do caminho, e na primeira luta que tiver, eu desisto de tudo, ou então deixar que os passarinhos a roubem. Não, eu tenho de pregar, ouvir, entender o que está escrito.
preparar meu coração para receber essa palavra. Lembra lá de Esdras? E obedecê-la, claro, mas nós vamos chegar nisso. Lembra lá de Esdras? Sempre me chamou muita atenção, porque em Esdras 7:10 fala assim, ó, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus direitos. Isso sempre me intrigou, sabe assim, ó, nossa, eu vou preparar o meu coração para buscar a lei de Deus? Então, por que será, né? Porque quando você... Por que você tem que preparar o seu coração? Porque quando você realmente decide buscar o Senhor, muita coisa vai mudar em você. E você precisa estar preparado para isso. Vai mudar em você, vai mudar o seu relacionamento com outras pessoas, vai mudar a sua forma de pensar, vai mudar a sua forma de ver o mundo, vai mudar o seu jeito de ser, as suas convicções muitas vezes vão mudar. Então eu preciso estar preparado para receber aquilo como verdade, porque a palavra de Deus nos confronta, e muito. E aí ele fala, né, para buscar a lei do Senhor e para cumprir. Não é só, nossa, que legal, né, tem isso aqui na Bíblia. Não, é para cumprir. E muitas vezes para cumprir a palavra de Deus, você vai contra muita coisa, interna e externamente. Eu não tenho de só ser ouvinte da palavra, eu tenho de ser cumpridor da palavra. Eu preciso ser exemplo. Mesmo porque, igual Esdras, depois fala para ensinar. E ensinar, meus queridos, não é só ensinar como aqui eu estou fazendo, parar, sentar, pegar a palavra e ensinar. Não, nós ensinamos as pessoas com o nosso caráter, com a nossa forma de agir. E nós precisamos nos preparar para isso. É importante. E se nós formos lá para a palavra, nós vamos ver que Esdras fez isso muito bem. Está lá em Neemias 8. Pega depois, a gente não vai ter tempo de ler tudo aqui. Pega lá Esdras 7, lê sobre isso, tudo que ele fez. E depois você lê em Neemias 8. É lindo, é lindo. Ele foi lendo a palavra perante o povo estava aberto para receber essa palavra. O povo ficou lá em pé, ouviu. Ele ensinou a palavra, o povo foi totalmente impactado e as coisas mudaram. Sabe por quê? Porque uma pessoa se predispôs a buscar a lei do Senhor, a cumprir a lei do Senhor e ensinar. Imagina o que a igreja, corpo de Cristo, pode fazer se todos nós fizermos isso. Se todos nós tivermos essa disposição de coração, de buscar a lei do Senhor, de cumprir e ensinar, não importando as circunstâncias. Lá em Jeremias 42, é um outro versículo que eu gosto muito, Jeremias 42:6, fala assim, ó, que o povo falou isso, né, para Jeremias. Seja ela boa ou má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Muito segredo, sabe? O segredo, aliás, muito segredo, o segredo de muitas coisas está na obediência à voz do Senhor, independentemente das circunstâncias. Eu vejo que todo mundo fala, eu também falo, né? Nós queremos ser levados a um novo nível espiritual. Só que isso vai acontecer quando nós obedecermos a palavra do Senhor, seja ela boa ou má aos meus olhos, aos nossos olhos. Às vezes a gente acha que é uma palavra má e não é, é uma palavra boa. E aí fica-nos a pergunta, afinal, nós cremos ou não que o Senhor é Deus? Ele é Deus ou não para nós? Ele é Senhor, dono da nossa vida ou não? Ou só de uma parte que eu escolho que ele seja Senhor? Afinal, nós cremos ou não? Repita a pergunta. Nós cremos ou não que o Senhor é Deus? Então vamos falar um pouquinho sobre crer? Nunca se falou tanto, nesses dias como agora, sobre crer. E sobre descrença também, né? Na verdade, as pessoas estão bem desacreditadas de uma série de coisas. Por que às vezes a gente fica assim, desacreditado das coisas? Porque nós acabamos crendo em qualquer coisa que nos apresentam, em qualquer pessoa, em qualquer um que vai nos oferecer alguma coisa que vai satisfazer aquilo que eu desejo.
Então, nós queremos em fitinhas mágicas, nós queremos... Eu já vi, tá? Ninguém me contou, eu vi. Ah, que se eu colocar uma capinha vermelha de TNT, que é aquele tecido não tecido, aquele bem baratinho, né? Que faz as máscaras. Se eu colocar aquela capinha e ela for vermelha, eu estarei coberto com o sangue de Jesus. São vários os absurdos que estão levando as pessoas a 1000 enganos. E aí, elas se tornam o quê? Descrentes. Só que elas colocam tudo num balaio só e se tornam também descrentes de Deus. Vamos ver um pouquinho sobre isso, ó. A definição cristã, digamos assim, de crer, o que é? É aceitar como verdadeira alguma coisa, real. É acreditar com autenticidade. É ter fé firme. Olha a ligação. Ter confiança ou convicção. Na verdade mesmo, o crer e fé deveriam ser sinônimos para nós. Nós vamos ver mais para frente por que isso não acontece assim. E na definição assim do não cristã, digamos assim, do dicionário lá normal também, né? Pode ser o quê? É uma opinião, né? Eu creio, eu tenho uma crença, né? Uma opinião vaga de alguma coisa. Quase, é o jeito que eu penso, é a maneira como eu suponho as coisas. O que a gente vê é que tanto os seres humanos quanto os demônios creem em Deus. Tiago 2,19, Tiago dá umas pauladas às vezes na gente, né? Vai dar uma agora, em todos nós. Por quê? Porque em Tiago 2,19 fala assim: crês tu na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Só a título de reflexão. Nota que os demônios creem e tremem. E nós, meus queridos, nós temos reverência, nós temos temor a Deus. Sabe? É de se pensar, né? É de se pensar. A palavra crer, no grego, é pisteuo, e significa tendo confiança. Quando eu pego esse verbo assim, ó, tendo confiança, demonstra que tem uma ação. Porque crer implica em ação. Crer é você colocar a fé em ação. Continuando lá em Tiago, fala-se Tiago 2:17-22. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem sensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vês que a fé cooperou com as suas obras e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Então vamos lá. Quer dizer que quando eu tenho fé, eu executo as obras. As coisas acontecem. Então, as obras que eu realizo demonstram a fé que eu tenho. Por isso que fala a fé sem obras é morta. Por quê? Porque a fé tem de dar fruto, que são essas obras que são faladas aqui. E quando as obras são executadas, fala lá que a fé é aperfeiçoada. Por quê? Porque eu vejo que a fé funciona. Então, eu acabo tendo mais fé. Eu falo, nossa, isso dá certo, então eu acabo tendo mais fé. E assim vai progredindo. Aconteceu com uma criança, foi engraçado isso. Eu não vou falar o nome, né? Porque muitas pessoas que estavam aqui assistindo conhecem. Mas uma criança que a mãe sempre falava em fé, e ensinando a palavra, né? E era criancinha, hoje ele é adulto, mas era uma criancinha. E aí ele estava lá no videogame, jogando, e falou, né? Falou assim, não, eu quero ganhar, passar lá o chefão, aquelas coisas, né? Eu quero passar de nível, e tal. Aí eu falei assim, você tem fé? Aí falou, tenho. Eu falei, então tenha fé, pede para Deus, tenha fé, né? E aí a criança foi e ganhou. Depois daquilo, tudo, ela achava o quê? É só ter fé, é só ter fé.
enfrentava as coisas, tinha medo às vezes de fazer as coisas, enfrentava e fazia as coisas. Sabe por quê? Porque viu que funcionou. Isso criança. A criança, tudo bem lá naquele negócio de videogame, mas e nós, né? Nós temos que era o mundo, é o mundo da criança. Então, e Deus trabalhou ali para mostrar, olha, se você tiver fé, vai funcionar. Então, nós temos que transportar isso para nós também, sabe? É confiar em Deus realmente. Sabe, falando em criança, sabe quando nós colocamos uma criança no carro, né? Os pais sabem disso. Coloca lá na cadeirinha e vai. A criança não fica perguntando. A criança é pequenininha. Onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Tal. Não. Ela simplesmente vai. Vai com o pai. Por quê? Com o pai, a mãe. Ela tem fé. Ela tem fé de que está seguro. Nós deveríamos fazer a mesma coisa. Nos tornarmos como crianças. Aí vocês podem falar, tá, e quando não funciona? O que aconteceu? Foi falta de fé? Tá? Você pode falar, não, mas eu acredito, então por que não funcionou? Tem vários fatores pelos quais pode ser que seja o motivo que não tenha acontecido aquilo que você pediu, que não se concretizou aquilo. Né? Nesse estudo aqui, nós vamos falar sobre 3 deles. O primeiro motivo que eu vou querer destacar aqui, que eu acho assim tremendo, é a soberania de Deus. Nós esquecemos muitas vezes de que Deus é soberano. A palavra soberano significa o quê? Absoluto, que é pleno, perfeito, supremo, que é o máximo, é superior. Só que, sabe assim, parece que entrou algo assim no nosso meio que nos leva a achar que nós podemos dar ordem para Deus. Só que ele é a autoridade suprema. Sabe a última instância? Quando você abre um processo, você tem a primeira instância, vai para a segunda instância, vai para a terceira instância, vai lá para o STF. Sabe? Ele é a última instância, porque ele é o Senhor do universo, ele está acima de todas as coisas. Eu gosto muito de um hino, uma música que fala assim, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Então Deus é soberano sobre a terra, sobre os céus, debaixo da terra, sobre tudo, tudo. Ele tem autoridade suprema sobre todas as coisas. Não tem como nós invertermos essa ordem. Pensa assim, ó, no seu trabalho, você dá ordem para o seu chefe? Não, né? É o contrário. Numa sala de aula, não vai dar certo se você querer usurpar lá a autoridade do professor. E o professor, ele não pode mandar mais do que a direção da escola. No trabalho, se você fizer isso, logo você é mandado embora. Na escola, na faculdade, você vai ser suspenso, você vai ser expulso, vai trancar a matrícula, só tem a perder com isso. Deus está acima de tudo. Acima do presidente, do STF, da ONU, de qualquer organização, de qualquer pessoa. A palavra de Deus diz assim, em Provérbios 21, como ribeiros de águas é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo o que quer o inclina. O rei, que a gente fala, o rei, sabe, pode todas as coisas. O coração de um rei está nas mãos do Senhor. E ele inclina para onde ele quiser. Deus faz o que ele quiser, porque ele é Deus. Ele é Deus. Isaías 44, 25 diz assim, ó. Que desfaça os sinais dos profetas falsos e enlouqueça os adivinhos, que faça tornar atrás os sábios e transforma o seu conhecimento em loucura. Deus vai fazer, gente, aquilo que ele achar que deve fazer. Ele é Deus. Ele vai fazer. E agora você tem a certeza que ele vai fazer o que é melhor para nós. Ele nos fez. Nós somos dele. Deus é Pai. Vocês já ouviram gente falar assim, ó? Eu já falei para Deus o que eu quero. Não, nós temos de aprender a nos submetermos à vontade e à soberana vontade de Deus. A nos submetermos a Deus. Em Deuteronômio 4,39 diz assim, portanto, reconhece hoje e medita no teu coração
que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, nenhum outro há, não tem outro, não tem nada superior a Deus, absolutamente nada, nada nesse mundo. Não tem doença, não tem pensamentos maquiavélicos, não tem nada que seja superior a Deus. E às vezes a gente ouve até pessoas falarem assim, mesmo cristãs, né? Infelizmente, mas dizem assim, ó, eu falei para o Senhor que eu quero que fulano pague por tudo que ele me fez. Vocês já ouviram isso? Só que lá em Tiago 1, 19 e 20 diz assim, ó, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não opera a justiça de Deus. Não adianta, não é o fato de você ficar com raiva, de você ficar irado, que a justiça de Deus vai acontecer. Tem uma versão que fala, não produz a justiça de Deus. Não. Tá? E tem mais ainda nesse quesito. Se nós nos alegrarmos quando Deus estiver fazendo... Porque uma hora... Gente, tudo é semeadura e colheita. E uma hora Deus vai fazer justiça. É óbvio. Só que, se nós nos alegrarmos quando Deus estiver fazendo justiça, olha só o que acontece. Está lá em Provérbios 24, 17 e 18. Quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem quando ele tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja e isso seja mal aos seus olhos e desvie ele a sua ira. Então, eu não tenho de me alegrar quando o meu inimigo está caindo. Eu preciso orar por ele, para que ele se volte para que ele, se for, já conheci a palavra, para que ele se volte aos caminhos do Senhor. E se ele não conhecer, que ele reconheça que o Senhor é Deus. Sabe, meus queridos, a gente não pode se alegrar com a desgraça alheia, seja de quem for. Por quê? Porque a pessoa está nas mãos do inimigo. E não é isso que nós queremos, não é isso que Deus quer. Não é isso. Continuando, nós precisamos saber que Deus também fala não aos seus filhos por amor. A criança, ela pode não entender esse não, mas o filho maduro, obediente a Deus, ele vai entender. Ele vai entender esse não. Quando a gente é criança espiritual, nós não entendemos um monte de coisa. E a gente quer isso, quer aquilo, e chora, esperneia. Quando nós amadurecemos, que nós entendemos que quem rege a nossa vida é o Senhor, que nós estamos aqui por Ele, que tudo que nós fazemos é por Ele, é para Ele e é para a glória dEle, não é para a nossa satisfação, que Deus tem um plano verdadeiramente, um propósito na vida de cada um, isso não é chavão, Deus tem sim. E para que Ele se cumpra, nós precisamos obedecer, ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. E ainda que eu não entenda o porquê daquele não, tá? Eu vou crer que Ele sabe o que é melhor. Então eu vou respeitar a vontade do Senhor. É por isso que a nossa oração tem de ser sempre que seja feita a tua vontade, Senhor. Tudo bem, aí você pode falar assim para mim, então não adianta eu pedir, Deus vai fazer o que Ele quer mesmo, né? Não, não é assim. Deus é Pai também, não é? Lembra lá? Qual é o pai que o filho pedindo pão vai dar, sabe? Não. Deus também é misericordioso. Aliás, a palavra misericordioso, igual miser, né? E cordes. Então, miser vem de miséria, né? Aquele coração fraco, né? E cordes, coração. Então, aqui, Deus se compadece também de nós. E é importante nós lembrarmos que Ele tem todo o curso da história nas suas mãos. E como Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Inclusive, de repente, aquilo que você está pedindo. Por que não? Deixa que seja feita a vontade dEle. Se Ele tiver de dar, Ele vai dar. Se Ele não tiver de dar, amém. Amém. Não é porque eu vou levar um não de Deus que Deus vai deixar de ser Deus. Deus não vai deixar de ser Deus nunca, independentemente daquilo que nós estivermos passando. Ele nunca vai deixar de ser Deus. Agora, o que Ele não pode deixar é de ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Deus. A nossa vida tem de estar nas mãos dEle. Sabe, há um escritor que eu gosto demais, com o qual eu aprendo muito até hoje.
aliás, algumas coisas que eu estou trazendo aqui, eu aprendi com ele. A Bíblia fala para nós darmos honra a quem tem honra, e é o Emerson Farrell. Eu aprendo muita coisa com ele, e uma coisa que ele fala sempre é que Deus sabe o fim, desde o princípio. E a Bíblia fala que a nossa esperança não será malograda. Nós esperamos um fim bom. Ele vai nos dar esse fim bom, meus queridos. Então, eu concluo daí que nós podemos descansar no Senhor. Porque em sua soberana vontade, pela sua onisciência, Ele já sabe o que vai acontecer. Ele sabe qual que é o melhor para a minha vida. Então, eu peço a Deus, sabe? Assim, eu me rendo. Eu peço a Deus alguma coisa, mas eu me rendo à sua vontade. Porque eu confio, eu creio que os planos dele são melhores do que os meus. O segundo motivo pelo qual nós podemos, assim, não receber alguma coisa de Deus, a fé não funciona, né? É que nós pedimos mal. Em Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Lembra lá na outra aula que eu falei para vocês, né? Do professor meu que falava assim: por que eu quero o que eu quero? Então, assim, qual que é a motivação do meu coração? Por que eu quero isso? Por que eu quero isso? Por que eu preciso de um tênis de R$800? Por que eu preciso de uma calça de R$500? Você compra isso daí porque o produto é bom, vai durar, você gosta? Ok, né? Mas a maioria das vezes as pessoas compram essas coisas para preencher alguma coisa na alma. Para mostrar que assim, olha, eu preciso aparecer, chamar atenção. Eu preciso mostrar que eu sou superior, pelo menos em alguma coisa, já que a minha vida está tão fracassada. Sabe, eu sempre lembro daquele versículo que fala assim, né? Por que gastais naquilo que não é pão? Sabe, por que eu quero um determinado cargo na empresa? Para provar que eu sou melhor do que o chefe que estava ali antes? Para provar que eu sou melhor que os outros? Ou é para exercer um cargo de influência que aí, peraí, aqui agora eu vou poder disseminar os valores do reino. Então, eu vou ser um chefe justo, um chefe honesto, por exemplo. Em resumo, de novo, qual que é a motivação do nosso coração? E o terceiro ponto que nós vamos chamar a atenção aqui nesse estudo, tem outros, tá? Lá na frente nós vamos falar sobre dúvida, sobre descrença, incredulidade, nós vamos falar sobre várias coisas. Mas nesse momento aqui, o terceiro ponto é a diferença entre crer com a mente ou crer com o espírito. Então, assim, muitas pessoas creem que as coisas vão acontecer depois que elas fizerem uma confissão de fé. Aí, se nada, vamos colocar entre aspas, tá? Se nada acontece, elas falam, é porque eu não tive fé suficiente. Ou se não, eu não fiz a confissão de fé da maneira certa. Só que assim, meus queridos, ficar repetindo palavras, confessando, falando, e crer só com a mente é diferente de ter a fé a partir do Espírito. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Lembra lá de novo? Nós somos espíritos, nós temos uma alma e nós vivemos num corpo. Quando nós nos convertemos, o espírito é recriado imediatamente. Nós passamos imediatamente do reino de trevas para o reino de luz. Já a nossa alma e nosso corpo não sofrem uma modificação imediata. Então não é assim, se era gordo, ficou magro, se era magro, ficou gordo. Não, né? Não existe isso. O nosso corpo, a partir de então, passa a ser templo do Espírito Santo. E para mudá-lo vai depender de nós, de como é que nós tratamos essa carcaça aqui agora, esse corpo agora, né? O que e quanto nós comemos ou bebemos? O quanto nós respeitamos o nosso limite de sono, eu não sei. Isso tudo vai influenciar a mudança no nosso corpo. Isso aí vai depender de nós, tá? De respeitar o nosso corpo. Saber o que nós comemos. Isso é um outro estudo, outra coisa que a gente pode falar. Agora, a alma, queridos, a alma é triste, né? A alma, eu falo assim, que é um bichinho que precisa ser domado. Quando nós falamos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas concepções, a coisa é complicada. Muita coisa precisa ser mudada.
Tá? Por quê? Porque nós precisamos renovar o quê? A nossa mente. Em Efésios 4, 22, 23, diz assim, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis, presta atenção nisso, ó, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Tem uma outra versão que fala também no espírito do vosso entendimento. Mas vamos ficar por enquanto com essa daqui, ó. No espírito da vossa mente. A palavra mente no original é nous. Tá? Ela tem o sentido do quê? Faculdade intelectual, o entendimento, tanto que aquela outra versão também não está errada. Capacidade para uma verdade espiritual. Olha, capacidade para uma verdade espiritual. Também pode ser os poderes superiores da alma. A faculdade de perceber coisas divinas. Então, assim, ó, pensa bem, ó, e vos renoveis no espírito da vossa mente. Espírito da vossa mente. Assim, quer dizer que a mente é capaz de entender as coisas do espírito, as verdades espirituais, como o próprio significado dela diz. Então, despojar-se do velho homem é deixar aquela condição de Adão, da natureza de Adão, e submeter a alma, as nossas emoções, sentimentos e desejos, a uma mudança que tem de se conformar, ou seja, tem de tomar a forma dos padrões de Deus. É isso que é conformar. Quando eu vou fazer um bolo, se eu quero um bolo retangular, eu ponho numa forma retangular. Se eu quero um bolo redondo, eu ponho numa forma redonda. Se eu quero um bolo quadrado, como quando a gente faz brownie, né? Eu ponho numa forma quadradinha. Então, eu tenho de tomar a forma do padrão de Deus. Eu tenho de pôr todos os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus desejos no molde de Deus, na forma de Deus, na forma de Deus. Se nós continuarmos naquela sequência lá de Efésios, nós vamos ver que no versículo 24 diz assim, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Daí para frente, queridos, no capítulo, depois vocês podem ler, tem uma série de instruções, tá, do que precisa ser mudado. Então vai falando lá, ó, pelo que deixai mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, irai-vos e não pequeis, não deis lugar ao diabo, aquele que furta, não furte mais, trabalhe, manda trabalhar, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A palavra torpe no original é sapros, significa estragado, podre, corrompida, de baixa qualidade, sabe, de baixo calão, indigna. Palavrão, gente. Crente falando palavrão, cristão falando palavrão. Não saia de vós nenhuma palavra torpe. E por fim fala, não entristeçais o espírito. Veja que quando Deus fez o homem, havia uma comunicação intensa, íntima com Deus. Era de espírito, digamos espírito com letra minúscula, nosso espírito, com o espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, de espírito para espírito. Só que quando Adão desobedeceu ao Senhor, o espírito dele foi desconectado de Deus e ficou adormecido. Veja que nós temos o espírito e a carne, e nós temos a alma. Tem uma passagem em Romanos na qual Paulo fala dessa luta que tem entre a carne e o espírito. Vamos ver? Romanos 7, 19, 23. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Veja que Paulo está descrevendo aí uma guerra que tem dentro dele, que ele se converteu, ele era Saulo, ele se converteu. Só que, no entanto, quando nós não temos o Senhor Jesus, lembra que eu falei que o espírito fica adormecido? Então, assim, ó, a alma está aqui no meio. De um lado eu tenho o espírito, do outro lado eu tenho a carne. A alma
Quando eu alimento o meu espírito, a alma vai pender para o espírito. Então, as minhas emoções, os meus desejos, os meus sentimentos vão ficar alinhados com o espírito. Já quando eu alimento a carne, a alma vai ficar do lado da carne, com tudo que é errado. É mentira, sabe, todas as concupiscências, tudo que é errado, tudo que é contrário à palavra de Deus. Só que, lembra que nós falamos que o espírito está adormecido? Então a alma não tem como pender para um lado ou para o outro, ela só tem um lado para prender, que é o da carne. Então, quem passou a dominar aí? A carne vai dominar. Não tem como crer com o espírito, vai crer com a alma ligada à carne e uma alma corrompida, uma mente corrompida, que não foi regenerada, que não é como a mente de Cristo. Só que, então, e assim, ó, vamos lembrar que dentro da alma eu tenho o quê? Eu tenho os pensamentos, eu tenho as emoções, eu tenho os sentimentos, eu tenho os meus desejos, tá? Tudo isso está corrompido, porque não tem mais conexão. O espírito está adormecido, não tem conexão com o espírito do Senhor. Agora, quando nós aceitamos Jesus, então é importante nós fortalecermos o nosso espírito, porque passou a ter conexão. Mas eu preciso fortalecer o espírito, eu preciso conhecer mais a Jesus. Lembra lá que nós falamos na última aula do amigo de Deus, de Abraão? Quanto mais eu conhecer a Deus, mais eu vou confiar no Senhor e mais eu vou crer com o meu espírito. A alma vai pender para o espírito. E tem mais uma coisa. Mente também, além daqueles outros significados, mente também significa o quê? Um modo particular, pessoal, de pensar e julgar. Um modo particular de ter esses pensamentos que nós temos, um modo exclusivo de ter os sentimentos que nós temos, de agir nos mesmos propósitos e os desejos. E aqui nesse ponto que nós vamos falar de sistema de crenças. Só que isso vai ficar para a próxima aula, tá bom? Não perca a próxima aula sobre sistema de crenças, que é importantíssimo para a nossa fé. Vamos orar para concluir, meus queridos? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou conosco. Senhor, não deixe que nada roube essa palavra, Senhor, meu Deus. Nada, absolutamente nada. E que nós entendamos com o nosso espírito, Senhor, a importância de crer em Ti. A importância, Senhor, meu Deus, de pedir corretamente. A importância, Senhor, meu Deus, de ter o Senhor como Deus, como soberano nas nossas vidas. Pai, Filho e Espírito Santo, haja em nosso ser. Hajam em nosso ser. Nós te pedimos que o Senhor fortaleça a conexão do nosso espírito com o teu espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos a um novo nível de compreensão das tuas coisas, Senhor. E que nós possamos crescer em tudo e chegar à maturidade, a homens perfeitos, Senhor, meu Deus. Para que o teu nome seja glorificado na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá bom, meus queridos. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. E que logo, logo nós estejamos juntos meditando um pouquinho mais. Amém? Um beijo.